Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Substantivo Coletivo. Eu sou o Sérgio e hoje vamos falar como a ideia bizarra de que os ricos se reúnem para decidir os rumos do mundo não passa da mais pura verdade. Vocês sabem o que são think tanks? No pós-Segunda Guerra Mundial, por conta de uma conjuntura internacional favorável, Plano Marshall reconstruindo a Europa, esforços transnacionais de cooperação em função dos horrores do nazismo e da Segunda Guerra e, como não poderia deixar de ser, o colonialismo africano, asiático e o imperialismo estadunidense na América Central, o mundo viveu um grande apogeu econômico. Foi o auge do estado de bem-estar social, que garantiu melhores condições de vida para a população dos países centrais via programas de assistência social e valorização do salário mínimo. Mas logo nessa época, um grupo de economistas começou a se organizar para se opor a esse tanto de interferência do Estado na economia. Sob a bandeira da liberdade, figuras como os austríacos Ludwig von Mises, Friedrich Hayek e o estadunidense Milton Friedman fundaram em 1947 a Sociedade Mont Pelerin. Muitos autores identificam nessa organização o germe do neoliberalismo, que ganharia muita força diante da crise do petróleo de 1973, o que fez com que o estado de bem-estar social entrasse em colapso. A partir dessa crise, esse pensamento começa a se tornar hegemônico. Para compreender como ideias se tornam hegemônicas, é importante pensar na concepção de aparelhos privados de hegemonia, do pensador italiano Antonio Gramsci. Resumindo bastante essa ideia basilar do pensamento gramsciano, aparelhos privados de hegemonia são organizações da sociedade civil que agem politicamente para criar consensos acerca de determinados temas, criando a ideia de que seus interesses particulares são, na verdade, o interesse de toda a sociedade. Think tanks são exemplos claríssimos disso. Voltando ao neoliberalismo. Uma reportagem excelente da agência pública mostra como essas ideias chegam na América Latina via think tanks ligadas a Ronald Reagan nos anos 80. Uma vez na presidência, Reagan teve Friedman como principal conselheiro depois de ter treinado quadros para ajudar na ditadura de Pinochet no Chile. Aliás, talvez essa seja uma diferença fundamental do neoliberalismo para o chamado liberalismo clássico. No afã de garantir Estado mínimo em termos econômicos, essa galera não se importa nem um pouquinho em apoiar ditaduras como no Chile ou na Argentina, ou governos autoritários como o de Margaret Thatcher na Inglaterra. Estado mínimo para mim, Estado máximo para quem discordar. Talvez o think tank mais antigo do Brasil seja o Instituto Liberal, fundado em 1983, pelo empreiteiro Donald Stuart Jr. no Rio de Janeiro. Donald Stuart Jr. era amigo de um argentino radicado nos Estados Unidos chamado Alejandro Chafin, de 61 anos, e ambos eram membros da seleta, adivinha? Sociedade Mont Pelerin. Chafin foi o primeiro latino-americano a presidir a Mont Pelerin, cujo atual presidente é o espanhol Pedro Schwartz Girón. Semeador de think tanks vinculados à FAES, a fundação do Partido Popular, o PP, partido da tradicional direita monarquista espanhola. Durante o Fórum da Liberdade de 2015, evento tradicional da direita brasileira que ocorre na PUC-RS, Chafin participou dos protestos anti-Dilma, chegando a postar em seu Facebook uma foto em que aparece vestido com a camisa da CBF, abraçado a Fábio Osterman, à época coordenador do Movimento Brasil Livre, MBL, e hoje deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Foi nesse mesmo Fórum da Liberdade, em 2006, que foi fundado o principal think tank brasileiro. O economista Armínio Fraga e empresários como Jorge Gerdau, os irmãos Ling e Hélio Beltrão fundaram o Instituto Milênio. Armínio Fraga seria o ministro da Fazenda de Aécio Neves caso vencesse as eleições de 2014. Gerdau ainda hoje é o principal mantenedor do Fórum da Liberdade e do Instituto Milênio. Hélio Beltrão fundou seu próprio instituto, o Mises Brasil. E o filho de um dos Ling, Anthony, é um dos fundadores do grupo Estudantes pela Liberdade, que ao sair às ruas em 2015 foi rebatizado de Movimento Brasil Livre. O próprio Juliano Torres, diretor executivo do Estudantes pela Liberdade, EPL, afirmou à agência pública que o MBL foi uma marca criada pelo EPL para participar das manifestações de rua, sem comprometer as organizações americanas que são impedidas de doar recursos para ativistas políticos pela legislação da Receita Americana, IRS. Quando teve os protestos em 2013 pelo Passe Livre, vários membros do Estudantes pela Liberdade queriam participar. Só que, como a gente recebe recursos de organizações como a Atlas e a Students for Liberty,
Por uma questão de imposto de renda lá, eles não podem desenvolver atividades políticas. Então a gente falou, os membros do EPL podem participar como pessoas físicas, mas não como organização para evitar problemas. Aí a gente resolveu criar uma marca. Não era uma organização, era só uma marca para a gente se vender nas manifestações como o Movimento Brasil Livre. Então juntou eu, Fábio, juntou o Felipe França, que é de Recife, São Paulo, mais umas 4 ou 5 pessoas. Criamos o logo, a campanha de Facebook. E aí acabaram as manifestações, acabou o projeto. E a gente estava procurando alguém para assumir. Já tinha mais de 10 mil likes na página, panfletos. E a gente encontrou o Kim e o Renan, que afinal deram uma guinada incrível no movimento com as passeatas contra Dilma e coisas do tipo. Inclusive, o Kim é membro da EPL, então ele foi treinado pela EPL também. E boa parte dos organizadores locais são membros do EPL. Eles atuam como integrantes do Movimento Brasil Livre, mas foram treinados pela gente em cursos de liderança. Aqui, podemos perceber como agem esses think tanks, injetando dinheiro em organizações internacionais, sobretudo jovens, e treinando-os dentro da doutrina neoliberal, de forma a criar consenso acerca dessas ideias em diferentes países. No Brasil, foi preciso muita grana e muito treinamento para que essas ideias voltassem à moda. Mas de onde vem essa grana, afinal? A Atlas Network, nome fantasia da Atlas Economic Research Foundation desde 2013, é uma espécie de meta-think tank, especializada em fomentar a criação de organizações neoliberais no mundo, ou libertaristas, como eles se identificam, com recursos obtidos com fundações parceiras nos Estados Unidos e ou canalizados dos think tanks empresariais locais para a formação de jovens líderes, principalmente na América Latina. De acordo com o formulário 990, que todas as organizações filantrópicas têm de entregar ao IRS, Receita dos Estados Unidos, a receita da Atlas em 2013 foi de 11 milhões e 459 mil dólares. Os recursos destinados para atividades fora dos Estados Unidos foram de 6,1 milhões, dos quais 2,8 milhões para a América Central e 595 mil dólares para a América do Sul. Ou seja, clubes de empresários de maioria estadunidense financiam organizações ao redor do mundo para tornar mais palatável seus interesses, pautando o debate público, criando agendas e, se preciso, desestabilizando regimes democráticos. Suas lideranças, muito bem pagas e treinadas, se tornam vereadores, deputados estaduais, deputados federais. E não estamos falando apenas da direita mais clássica. Vale lembrar que a deputada Tabata Amaral, do PDT, também é fruto de um think tank, a Fundação Lehman, que pertence ao segundo homem mais rico do Brasil. Será coincidência que ela apoia a reforma da Previdência contrariando a orientação do partido? Por fim, para que se paute o debate público, é claro que essas organizações também precisam de jornalistas e colunistas. O atual presidente do Instituto Liberal é o outrora famoso Rodrigo Constantino, por anos colunista da revista Veja, atualmente na Zero Hora. Não faz sentido. Vamos parar de dar financiamento para a ONG, para o MST, tem espaço, tem espaço. É outra coisa. Sim, mas isso dá bilhão? Chega em bilhão, não chega. E entre os mantenedores do Instituto Milênio, temos ninguém menos que João Roberto Marinho. De uns tempos para cá tem se falado muito em renovação da política, mas basta pesquisar um pouquinho para ver quem está financiando essa renovação e com quais interesses.